Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nesta sexta-feira da 23ª semana do tempo comum coloca em destaque a identidade de todo cristão, de toda cristã, de toda pessoa que busca pela fé seguir Jesus Cristo. Todo cristão, toda cristã é chamado, é chamada a ser um anunciador, uma anunciadora do Evangelho. Isso diz respeito à nossa identidade. Uma vez batizados, uma vez sacramentados pelo dom batismal, o Senhor Deus nos concedeu, nos comunicou o seu Espírito para sermos também nós transformados pela graça de Deus, santificados pela graça de Deus, mas sermos também nós anunciadores, testemunhas dos mistérios da vida do reino de Deus. Na primeira leitura, extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo, ele se apresenta desta forma. Ele tem consciência de ter sido chamado pelo Senhor para anunciar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova. E Paulo percebe que esse chamado é uma graça de Deus para a sua vida, mas pouco a pouco ele foi percebendo que este chamado se tornou para ele um dever, a ponto dele mesmo dizer: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Mesmo tendo consciência que ser um evangelizador, ser um anunciador da Boa Nova de Jesus Cristo é uma graça de Deus, Paulo sabia da importância desta missão, da importância do apostolado, a ponto de dizer: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim. Pregar o Evangelho é uma imposição. Eu me sinto no dever de pregar o Evangelho. Eu me sinto no dever de pregar a Boa Nova. Tamanha importância que dava o apóstolo Paulo a este chamado. Porque este chamado, como resultado da graça de Deus, dizia respeito à identidade do apóstolo. Deixar de anunciar o Evangelho era como se Paulo negasse a sua identidade. Meus irmãos, isso diz respeito a todos nós. A todos nós. A Igreja de Jesus Cristo, ela foi enviada pelo seu Senhor para que nas estradas da história, para que nas estradas do mundo anunciasse a Boa Nova. E isto é missão de toda a igreja. Isto é missão de todo batizado. Isto é missão de todo cristão e, portanto, é missão de todos nós. Agora, vejam, meus irmãos, para que nós possamos realizar bem esta missão,
inclusive superando os medos, superando a vergonha de anunciar e testemunhar a boa nova do Evangelho de Jesus no mundo em que vivemos. Antes de tudo, é claro, precisamos perseverar no seguimento, precisamos perseverar na comunhão com Jesus. Porque anunciar a boa nova é anunciar o mistério do amor, o mistério da vida, o mistério do reino de Deus. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, não é verdade? Não podemos dar aquilo que nós temos. Sendo assim, para que possamos testemunhar Jesus Cristo, é preciso cultivar, perseverar na comunhão com Jesus Cristo. E aí a importância da vida da igreja, da participação da comunidade eclesial, da comunidade cristã, a participação da vida litúrgica da igreja, a comunhão com o Senhor no mistério sacramental da igreja, a comunhão com o Senhor na vida fraterna, na comunhão de amor com os irmãos e irmãs na fé, a comunhão com o Senhor, com aqueles que Ele colocou como guias na comunidade cristã, a começar do Papa, os bispos, os sacerdotes, os ministros dos mistérios de Deus, perseverar, cultivar a comunhão com Jesus. Agora, eu chamo a atenção para um modo de nós cultivarmos a comunhão com o Senhor, que é a comunhão com Ele na sua palavra, na palavra de Jesus. Principalmente porque nós estamos vivendo o mês de setembro, que tradicionalmente no Brasil, na Igreja do Brasil, o mês de setembro é o mês da... Eu não ouvi mês da... Mês da Bíblia, bonito. Mês da Bíblia. Comungar o mistério de Jesus, comungar a pessoa de Jesus, comungar o reino de Jesus na comunhão com a palavra de Jesus. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Como anunciar a boa nova de Jesus Cristo? Como anunciar, como pregar o mistério do amor de Deus sem esta comunhão com a palavra de Deus? Até porque, quando nós testemunhamos a palavra de Deus, nós nos tornamos responsáveis por indicar às pessoas um caminho que leva à felicidade eterna, um caminho que leva à salvação. E aí, a pergunta que Jesus nos apresentou no Evangelho, na parábola que ele contou no Evangelho de São Lucas, ela é importante para nós. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Como nós podemos, meus irmãos, dar às pessoas a oportunidade de conhecer o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à felicidade eterna, que é a vivência do Evangelho, o seguimento de Jesus Cristo, se nós não o fazemos? Se nós não trilharmos este caminho, se nós não seguimos os passos de Jesus, na comunhão com Ele, nestas diversas formas de comunhão com o Senhor, e particularmente esta comunhão com Ele na palavra,
a leitura, a oração, a meditação da palavra de Deus,